Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Meu Quadrado, onde nós teremos sempre revisões do conteúdo de história do oitavo até o terceiro ano do ensino médio, oitavo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E hoje nós estamos aqui para termos a nossa aula de revisão do segundo bimestre do nono ano do ensino fundamental. Conteúdo que é extremamente interessante. Eu, sinceramente, eu acho um dos conteúdos mais legais é o conteúdo do nono ano, tá? E nós falamos principalmente do período das guerras nesse segundo bimestre. Começamos falando do período entre guerras e vamos falar das guerras e a ascensão dos Estados Unidos como superpotência nesse período. Então, olha só, há 100 anos iniciava-se o período entre guerras, marcado pela reestruturação do mapa político europeu, com o desaparecimento de impérios e o surgimento de novos países. Além disso, a Primeira Guerra, que vai durar de 1914 a 1918, ela assinalou a ascensão dos Estados Unidos como uma potência mundial, enquanto o velho continente enfrentava uma crise política e econômica, certo? Esse é o contexto que nós começamos a conversar nesse segundo bimestre. Olha só, uma coisa que vai afetar muito a Europa é a crise de 1929. Lembrem-se que a Europa estava falida por causa da Primeira Guerra Mundial e, estando a Europa falida, ela se apoiou muito nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos emprestou dinheiro para os países europeus, os Estados Unidos vendeu muita coisa para os países europeus. Acontece que a Europa começa a se reerguer e quando a Europa começa a se reerguer, ela já não precisa mais comprar tanta coisa dos Estados Unidos. E aí o que os Estados Unidos iam fazer com todo aquele estoque de mercadoria que eles tinham lá? Então isso vai ser uma das causas da crise de 29, da quebra da Bolsa de Valores, aquela quinta-feira negra, certo? Então vamos lá. A crise de 29 vai gerar um contraste nos Estados Unidos. Que contraste vai ser esse? O American Way, o caminho americano, né? O caminho da prosperidade, aquela história de que os americanos tinham o progresso ao seu alcance, bastava você trabalhar muito, se dedicar e todos poderiam subir na vida, todos poderiam prosperar. E olha só o que vai acontecer, o contraste entre a propaganda de um alto padrão de vida americano e a realidade de uma fila de desempregados aguardando distribuição de alimentos, refletindo a crise de 1929 e seus efeitos devastadores. Então isso é que vai acontecer nos Estados Unidos após a crise de 29. Nós vamos ter o sonho americano de um lado e as enormes filas de desempregados do outro lado. E isso vai ter um reflexo direto lá na Europa, fomentando os regimes totalitários da Europa. Aqueles regimes que diziam, olha, não dá para confiar no comunismo, mas o capitalismo americano também não deu certo, então nós temos uma solução para vocês. E nesse nós temos uma solução para vocês, nós vamos encaixar Benito Mussolini e o fascismo, e Adolf Hitler e o nazismo. Nós vamos ter uma crise econômica desencadeada por essa crise de 1929, principalmente pela superprodução de mercadorias, levando a um colapso econômico e ao aumento de desemprego nos Estados Unidos. Produziu-se demais contando que ia vender para a Europa. A Europa para de consumir porque começa a produzir seus próprios produtos, né? Produzir seus próprios produtos, mas as indústrias voltam à ativa. Então, os Estados Unidos vão ter indústrias com estoques lotados sem ter para quem vender. E isso vai gerar uma crise enorme. Essa foi a crise de 1929. Lá no seu livro, é lógico que você vai ter muito mais detalhes a respeito disso. Após a crise de 29, nós vamos ter o chamado New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Ele vai estabelecer um plano para tirar a América do buraco, né? Para tirar os Estados Unidos da América do buraco. Esse plano vai ser muito investimento estatal, ou seja, abre-se mão daquele liberalismo clássico, onde o Estado não se envolve na economia. Os Estados Unidos passam a ter um envolvimento moderado na economia, ou seja, o Estado passa a ser um regulador da economia, não é o motor da economia, mas o Estado passa a ser um regulador da economia para impedir que novas quebras aconteçam e o país sofra com elas. Então nós vamos ter um plano econômico conhecido como New Deal, implementado por Franklin Delano Roosevelt após sua eleição em 1932. Esse plano incluía investimentos do Estado em obras públicas e a concessão de liberdade sindical.
Esse plano também vai ter proteção aos trabalhadores. Então, além disso, o New Deal reduziu a jornada de trabalho, criou o salário mínimo e o seguro-desemprego, visando proteger a classe trabalhadora durante a chamada Grande Depressão, que é como essa crise de 1929 vai ficar conhecida. Com a crise de 29, o que nós vamos ter na Itália? A ascensão do fascismo. Nós vamos ter a participação da Itália na Primeira Guerra. A Itália participa da Primeira Guerra Mundial com o objetivo de satisfazer suas necessidades econômicas e reivindicações territoriais, mas acabou enfrentando miséria, caos econômico e político e fuga de capitais e ruína. A Itália participa da Primeira Guerra, mas ela não leva nada com a Primeira Guerra. Quando chega na hora de dividir os lucros entre os vencedores da guerra, a Itália fica fora. Então a Itália só ficou com o prejuízo. E isso fez com que os italianos criassem um sentimento de revanche. Esse sentimento de revanche vai ser muito bem utilizado para as estratégias dele, né, pelo Mussolini, que tinha lá o seu partido fascista, os seus camisas pretas, e ele vai colocar na Itália, então, esse sentimento de que ele tem uma alternativa, que ele tem um jeito de fazer a Itália voltar à grandeza do Império Romano, ok? E aí nós vamos ter a ascensão do fascismo. Esse cenário de crise marca a ascensão do fascismo de Benito Mussolini, que prometia restaurar a ordem e a grandeza da Itália, certo? E aí nós vamos ter, então, um dos regimes totalitários mais perversos que o mundo já conheceu. A Revolução, enquanto isso estava acontecendo lá na Europa, aqui no Brasil nós estávamos tendo o início da Era Vargas. A Era Vargas vai começar com a chamada Revolução de 30. A Revolução de 30, o que acontece? Nós vamos ter o governo Washington Luiz, que é um governo que está chegando ao seu final. O candidato governista vence as eleições, mas esse resultado não é aceito pela galera que perdeu. E a galera que perdeu era liderada por um tal de Getúlio Vargas. E esse Getúlio Vargas, então, vai comandar uma revolução. Olha só, a Revolução de 30, que derrubou o governo de Washington Luiz, contou com apoio popular, apesar de ser um movimento liderado pela elite. Foi liderado pela elite brasileira, mas tinha apoio popular. A população estava muito descontente com Washington Luiz. Isso vai fazer com que Getúlio Vargas chegue ao poder. Getúlio Vargas vai chegar ao poder e vai ter o apoio dos liberais, certo? Ou seja, da galera mais à direita, vamos dizer assim. Do outro lado, quem estavam? Os comunistas. E esses comunistas vão tentar, durante muito tempo, derrubar o governo Vargas e tomar o poder. Uma dessas tentativas vai ficar conhecida como intentona comunista, que durante o governo constitucional de Getúlio Vargas, eclode a intentona comunista, na qual os principais líderes, como Luiz Carlos Prestes, acabam presos porque ela é um fracasso total. Então a intentona comunista foi organizada em algumas capitais, os caras achavam que tipo assim, eles iam derrubar, tomar o poder numa capital, na outra, e de repente isso ia se espalhar por todo o país. Isso não aconteceu. O que acabou acontecendo foi que eles acabaram sendo todos presos, e a intentona comunista só serviu para dar a Getúlio Vargas um pretexto para enrijecer ainda mais o seu governo e para mostrar para a população, olha só, se eu não tiver poder, os comunistas vão tomar o governo aqui no Brasil e nós vamos virar comunistas como a União Soviética. Então, além de ser um completo fracasso, ainda botou mais lenha na fogueira do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, então, após a ascensão, né, do movimento comunista, ou seja, da intentona comunista, e depois a gente vai ter também lá o plano Cohen, né, que é aquele plano forjado pelo governo Vargas para mostrar para a população que os comunistas realmente eram uma ameaça, só que na verdade esse plano era mal fajuto, não existia nenhum plano de golpe dos comunistas. Enfim, nós vamos ter algumas atitudes do governo Vargas. Entre elas vai ser a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda. A palavra propaganda sumiu aqui na tela, mas ela estava por aqui, eu tenho certeza. Então, é Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O que o DIP vai fazer? O DIP vai ser responsável pela censura. Durante a era Vargas, o governo criou o Departamento de Imprensa e Propaganda
em 1939, com a função de filtrar e censurar propagandas antigovernistas. Ou seja, todo mundo que falava mal do governo era comunista. Então, se era comunista, não podia ser levado em consideração e ia preso, certo? Era assim que funcionava. E também era responsável pela propaganda positiva. O DIP também tinha a missão de difundir uma imagem positiva do Estado, principalmente junto à classe trabalhadora. E foi assim que Getúlio Vargas acaba ganhando o título de pai dos pobres. Por quê? Porque ninguém podia falar mal dele e a única propaganda era positiva. A única coisa que se falava do governo era para elogiar o governo. E aí não tem como, todo mundo vai amar o cara, né? Consolidação das leis do trabalho, essa é uma marca importante do governo Vargas, né? A gente pode criticar muita coisa do governo Vargas e tem muita coisa para criticar, mas realmente a consolidação das leis do trabalho é algo que marcou a era Vargas, né? Isso deu para ele muito prestígio popular, porque a consolidação das leis do trabalho foi criada durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, conferiu grande prestígio popular para ele e fortaleceu a imagem de protetor da classe trabalhadora, ou seja, lembra do pai dos pobres? Pois é, a CLT só serviu para deixar ele ainda mais forte junto à classe trabalhadora. Regulamentação trabalhista, as leis trabalhistas como a regulamentação dos sindicatos, da jornada de trabalho, das crianças e das mulheres, foram pensadas a partir da década de 1930 no governo Vargas. Até então, mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, não tinha jornada de trabalho, não tinham direito nenhum, muito parecido com aquilo que a gente já viu quando estudou a Revolução Industrial. Então, era muito parecido com o que acontecia no Brasil. E a partir do governo Vargas, então, é que tudo isso vai começar a ser regulamentado. Para finalizarmos, então, carteira de trabalho e previdência social é outra marca do governo Vargas. Qual que era o objetivo? Garantir o acesso dos trabalhadores aos principais direitos trabalhistas, como o salário mínimo e as férias remuneradas. Criação. A carteira de trabalho e previdência social foi criada nos anos 30 durante o governo de Getúlio Vargas. Até então, não se tinha carteira de trabalho, também não se tinha direitos trabalhistas, também não tinha FGTS. Se você não sabe o que é FGTS, pergunta para o seu pai e para sua mãe que eles te dizem. E não tinha previdência social, quer dizer que ninguém se aposentava, ou seja, a pessoa trabalhava até morrer, mesmo que não tivesse condições, ia morrer de fome se fosse o caso. Entendeu? Então, a partir de Getúlio Vargas é que começa a se pensar em aposentadoria no Brasil. Ok? Finalizamos a nossa aula de hoje. Dá uma olhadinha nessa aula, revê o conteúdo. Agora, terminou de ver a aula, vai para a sua apostila, vê lá o que você anotou, o que você grifou, olha o seu caderno e assim você vai estar preparado para as provas bimestrais desse nosso segundo bimestre. Valeu, galera! Um forte abraço, até a próxima, fique com Deus.